Capítulo 3. Na ausência de Torã, Zomar passava a ser o principal coordenador do centro. E seguindo a escala de sucesso vinha Sorai, a única mulher da equipe, e Cal, que, apesar da pouca experiência no cargo, vinha mostrando um bom trabalho. Todos eram responsáveis pela base, apesar da hierarquia ser respeitada. Por isso, antes de sair, Torã passou rapidamente pela sala do amigo para dar algumas instruções. Assim que entrou, foi bombardeado pelo lado humorista dele. Quando estavam entre eles, comunicavam-se na língua materna. Mas Omar conseguia fazer uma mistura de idiomas que deixava tudo hilário. Você está um animal. Zomar elogiou-o enfaticamente. Porém, ao ver o amigo com o senho franzido, percebeu que a expressão estava errada. A palavra correta é gato e não animal, informou Torã. Corrigir Zomar já estava se tornando um hábito. Para ser sincero, ainda me confundo um pouco com este jeito diferente de se falar aqui. Mas, voltando ao assunto, quero dizer que está muito elegante para uma simples reunião familiar. Até parece que está querendo impressionar alguém, provocou. Torã optou por ignorar completamente os comentários do amigo, mas pelo visto a indiferença não deu o resultado que esperava. Se eu não tivesse certeza de que seus interesses por essa moça são puramente profissionais, eu diria que você está mal intencionado. Acrescentou Zomar rindo, com uma expressão de deboche. Zomar sempre tivera um lado descontraído, exacerbado, mas depois de tanto tempo convivendo, fosse durante os intensos anos dedicados aos estudos, ou no próprio trabalho em equipe, aquele jeito já não o chateava mais. Às vezes, Torã ainda se irritava um pouco, mas procurava levar da melhor maneira. Apesar de ser tão alto quanto Torã, era um pouco mais magro e menos encorpado. O rosto tinha o formato oval e os cabelos eram castanho escuros, levemente ondulados. Mas o que mais chamava a atenção era sua alegria e seu carisma. Dispenso os seus comentários que, por sinal, estão cada vez mais regionais. Se eu fosse você, tomaria cuidado para não se assemelhar demais ao povo daqui, a ponto de perder sua identidade, mas isso também não é um problema meu. Falou sério ao caminhar lentamente pela sala. A propósito, essa linguagem diferente que você mencionou se chama gíria. E voltando-se na direção de Zomar, concluiu: eu passei aqui para lembrá-lo de entrar em contato com os outros núcleos para checarmos as informações sobre a bactéria que invadiu a região central da África. Precisamos verificar se foi implantada pela raça que detectamos recentemente. Perfeitamente. Pode ir tranquilo que o núcleo estará em boas mãos. Quando já estava quase na porta, virou-se para falar. Os 3 pesquisadores que chegaram semana passada vão embora amanhã. Providencie o que for preciso para que eles levem todas as amostras obtidas na análise da água. Qualquer problema, estarei com o sensor ativado. Fique em paz, Torã. Ou melhor dizendo, Henrique. Aproveita para se divertir um pouco enquanto, entre aspas, trabalha, satirizou. Torã se manteve sério, apesar de um leve sorriso surgir em seus lábios quando fechou a porta. Já passava das 20 horas, quando todos se encontraram na sala para a troca de presentes. As crianças gritavam de alegria ao abrir os pacotes, esperando que fossem brinquedos maneiros. Ninguém se atrevia a dar roupas para aqueles 2,
pois eles não disfarçavam nem um pouco descontentamento. Dona Alzira avisara naquela tarde que havia convidado o senhor Pedro para a ceia. Além de um bom vizinho, também era considerado um excelente amigo, e junto com ele viria o sobrinho, que acabara de chegar do exterior para passar o Natal, na casa do tio. Apesar de não residir mais na mesma casa em que criou os filhos, Dona Alzira ainda morava num bairro bem afastado do centro da cidade, num modesto sobrado comprado com dinheiro da aposentadoria, algumas economias e com a ajuda do filho mais velho. Já o senhor Pedro morava sozinho em uma chácara próxima à rua de Dona Alzira havia 2 anos, e Lúcia gostou de saber que ele estaria presente na ceia, mas ninguém conhecia o tal sobrinho, que parecia ser o único parente vivo que tinha. A campainha tocou bem na hora que todos os presentes terminaram de ser entregues e abertos. Lúcia permaneceu sentada num dos sofás, impossibilitada momentaneamente de realizar movimentos rápidos e coordenados. Betty, quando a viu com o colo repleto de caixas, pilhas de papéis embolados e sacolas, dos mais diversos tamanhos, se antecipou e, com passadas ligeiras, conseguiu chegar à porta para receber o convidado, que, para surpresa de todos, estava sozinho. Após os cumprimentos de boas-vindas, senhor Pedro se desculpou pelo atraso do sobrinho devido a um contratempo. Apenas 7 pessoas, incluindo os convidados, as crianças jantaram pontualmente às 6h30. Participariam da ceia. Um número pequeno para tanta agitação e atabalhoamento. Mas assim era o Natal na casa dos Viraldi, ou pelo menos vinha sendo por meia década. Nenhum detalhe, por menor que fosse, escapava aos olhos atentos de Dona Alzira. Desde o cuidado ao limpar e montar o presépio, a árvore de Natal e tantos outros adornos, tão logo se iniciava o mês de dezembro, até a preparação do cardápio. Tudo passava por um rigoroso controle de fiscalização daquela senhora. O motivo para tanto, segundo ela própria, era o fato de que o Natal era uma das poucas ocasiões em que reunia todos os filhos e netos. Tinha que caprichar. Entretanto, quem conhecia a história de vida daquela família e sabia quantos natais já haviam sido passados em branco, se arriscaria a dizer que lá no fundo havia uma força que a impulsionava a deixar aquela comemoração mais colorida, farta e alegre a cada ano que passava, como uma forma de compensar os anos de outrora. Assim que agradeceu a presença do querido amigo, Dona Alzira voltou para a cozinha para dar continuidade aos preparativos. Lúcia se preocupou em organizar a sala, catando pedaços de papéis e caixas vazias, enquanto Fábio se encarregou de dar atenção ao senhor Pedro, que, como de costume, se mostrava à vontade. Betty subiu com os filhos, com a terrível missão de fazê-los dormirem, mesmo no auge da euforia. A única que não colaborou se mantendo no lugar, enquanto falava ao celular com os amigos, foi a Clara. Mas aquilo não surpreendeu ninguém. Tão logo terminou a arrumação, Lúcia foi ao encontro da mãe, mas assim que colocou os pés na cozinha foi intimada a sair para comprar mais refrigerantes. Alegando que não havia o suficiente para todos, tentou convencer a filha a procurar algum estabelecimento aberto. Após algumas tentativas frustradas de persuadir a mãe a mudar de ideia, Lúcia pegou a chave do carro, a bolsa e saiu. Com o comércio praticamente todo fechado, quase não se via mais a movimentação de pessoas ou automóveis nas ruas da cidade naquele horário. Tudo calmo demais,
Quer tenha sido por conta da despreocupação com o trânsito, ou porque estava mais concentrada em evitar que seu salto ficasse preso no meio dos paralelepípedos. A verdade era que Lúcia se encontrava totalmente distraída quando saiu da padaria e atravessou a rua em direção ao seu EcoSport. Quase chegando ao carro, se sobressaltou ao ouvir um som alto de buzina, seguida de uma forte freada. Assustada, virou-se a tempo de ver um motoboy desviar, a milímetros de distância de onde estava. Numa fração de segundo, a adrenalina tomou conta de todo o seu corpo, fazendo com que uma das sacolas escapasse da mão, derrubando as garrafas ao chão. Ofegante, Lúcia se apoiou na lateral do carro. Meu Deus, por pouco não fui atropelada. Onde ando com a cabeça? Como eu não percebi aquela moto se aproximar? Recriminou-se em pensamento. Assim que se recuperou do susto, Lúcia teve a sensação de estar sendo vigiada. Mas ao olhar para os lados, percebeu apenas um carro se afastando, a uns 100 metros de distância de onde se encontrava. Não dava para ver quem era, mas também aquilo não lhe pareceu muito preocupante, até porque o motorista seguiu na direção oposta. A impressão de não estar sozinha permaneceu, ainda por um tempo, e inconscientemente lembrou-se do sonho que sempre tinha. Era a mesma sensação. Acho que estou precisando de férias, pensou ao se abaixar para pegar as garrafas caídas. Esperou ainda alguns minutos dentro do carro, para ver se as mãos paravam de tremer, e somente depois seguiu vagarosamente para a casa de sua mãe. Quando chegou, Lúcia preferiu entrar pela porta dos fundos, que dava direto na cozinha, passando por um estreito corredor na lateral da casa. Com os passos contidos, foi caminhando enquanto segurava 2 sacolas pesadas de refrigerantes, sentindo que precisava ficar um pouco sozinha para se recompor. As pessoas não perceberam seu retorno, porque as atenções estavam voltadas para o desconhecido convidado, que chegara minutos antes dela. Aproveitando que todos estavam na sala, entretidos e conversando animadamente, Lúcia começou a arrumar os pratos que seriam servidos, enquanto apagava os últimos resquícios do descontrole sofrido. Sua mãe chegou eufórica na cozinha falando sobre como Henrique, o sobrinho de Pedro, era bonito, simpático, elegante e educado. Lúcia olhou rapidamente para ela, antes de voltar a atenção ao que estava fazendo, permanecendo em silêncio e apenas ouvindo os comentários exagerados enquanto terminava de decorar os pratos com frutas da estação. No mínimo, está falando assim para me impressionar. Mas se pensa que vou cair nesta conversinha sem sentido, ela está completamente equivocada. Pensou, mantendo uma fisionomia séria e desinteressada. Não gosto quando ela faz isso. Lúcia encolheu os ombros, num gesto de indiferença, e decidiu não fazer qualquer comentário, evitando assim possíveis dissabores entre elas. A mesa estava impecavelmente posta, quando Dona Alzira e a filha saíram da cozinha conversando e foram em direção à copa para se reunirem com os demais. A conversa animada entre as duas ajudou a dissipar o mal-estar sentido por Lúcia pelo quase atropelamento. Mantendo o rosto voltado para a figura da mãe enquanto caminhava, Lúcia, por um descuido, tropeçou na ponta de um dos tapetes e aquele deslize fez com que pisasse em falso e se desequilibrasse, inclinando o corpo para a frente, não caindo somente porque alguém a puxou firmemente pelo braço. Foi tudo tão rápido, mas mesmo atordoada sabia que precisava agradecer
a pessoa que a segurara, evitando que se machucasse ou que provocasse o caos na ceia, arrastando com ela tudo que estivesse ao alcance, incluindo as preciosas travessas de porcelana da mãe. Entretanto, alguns segundos se passaram até entender por que não conseguia se mexer. Ela estava abraçada, ou melhor, grudada num homem alto e forte. Todo o corpo dela enrijeceu, e a única coisa que conseguiu movimentar foram as pontas dos dedos, apoiados levemente sobre o tórax dele. Lentamente ergueu a cabeça com a intenção de mostrar que estava bem, mas, ao capturar o olhar daquele estranho, não conseguiu manifestar nenhuma reação, a não ser continuar encarando-o. É em momentos assim que segundos viram minutos e horas se tornam dias ou anos. Difícil descrever em poucas palavras as emoções sentidas, havendo o risco de sermos vagos e pouco fidedignos. A sensação era de que o eixo da Terra se deslocara, mas era o eixo dela própria que havia saído do lugar. Algo mudara, mas não dava para explicar como, por que, quando e onde. Fogo e gelo passavam rapidamente pelas veias de Lúcia, ao mesmo tempo em que terremotos e redemoinhos se manifestavam em seu íntimo. O olhar dela parou naqueles indecifráveis olhos cinza, por segundos que pareceram eternos, deixando o próprio corpo totalmente estático. Se a probabilidade daquilo ocorrer era mínima ou não, não vinha ao caso naquele instante. Lúcia se sentiu sugada para dentro daqueles olhos que mais pareciam dois profundos vales. Aos poucos, conseguiu visualizar as sobrancelhas levemente arqueadas, como se ele estivesse surpreso com aquela reação. O belo nariz reto e o cabelo liso em tons dourados também chamaram a atenção de Lúcia, deixando-a com uma imensa vontade de estender a mão para tocá-lo. Sem contar a boca maravilhosamente rosada, uma afronta a qualquer deus da mitologia grega. Lúcia estremeceu, sentindo as faces corarem, com dificuldade em raciocinar, agir e até mesmo respirar. Precisou de muito controle para não se desesperar. Ela tinha uma leve noção de que todos a observavam, mas a vontade dela era de ficar bem quietinha, aninhada naqueles braços fortes, esperando que a sensação vertiginosa passasse. Ai, meu Deus, que vergonha! Reaja, por favor, reaja. Tentou resgatar a consciência perdida em algum lugar. Uma piscada foi dada, talvez duas, e o ar que ela inspirou veio carregado de um perfume másculo, muito envolvente, deixando a respiração ofegante. Realmente aquilo não ajudou muito. Um barulho, sim, algum som externo chamou a atenção dela, como se estivesse a quilômetros de distância. Não sabia do que se tratava, mas o que quer que tenha causado fez com que sua atenção se voltasse lentamente para as coisas ao redor. Lúcia ainda estava presa naqueles braços, quando as vozes dos familiares chegaram até ela como um ruído contínuo ao fundo, e após alguns longos segundos, ela finalmente conseguiu abaixar a cabeça e, pedindo licença a todos, se dirigiu ao banheiro com a intenção de nunca mais sair de lá. O que foi que eu fiz? Ficar encarando daquele jeito? No mínimo, ele deve ter achado que não passo de uma caipira, que nem consegue abrir a boca para falar. E agora? O que eu faço? As cobranças frente à falta de atitude não estavam ajudando a se sentir melhor. Mas ficar andando de um lado a outro naquele cubículo,
sem dúvida a deixava menos inconformada. Procurou se acalmar, jogando um pouco de água fria no rosto e em seguida retocou o batom e penteou o cabelo. A timidez já lhe causara alguns problemas no convívio pessoal, mas essa era a primeira vez que tratava daquele jeito. O rubor na face, uma reação que às vezes não conseguia controlar, havia desaparecido. Pura insegurança causada pelo medo de rejeição, fácil de diagnosticar, mas difícil de sentir ou lidar. Só quem nasce tímido sabe quantas batalhas precisam enfrentar diariamente. Enquanto exercia sua profissão com destreza, mostrando competência no que fazia, na parte do coração e sentimentos, Lúcia era uma negação. Tonta e imbecil, é isso que você é. Depois dessa total demonstração de descontrole emocional, sua vida amorosa, que já não anda muito bem, acaba de ser levada à falência. É exatamente isto que vai acontecer. O que todos estão pensando? Agir daquela maneira na frente de um estranho, como se estivesse com medo ou sei lá o quê. Recriminou-se ao olhar no espelho. Em seguida, caminhou até uma banqueta próxima ao armário de toalhas e sentou-se um pouco. Ainda sentia um leve desconforto no tornozelo, por conta do ocorrido. E o tremor das pernas também não havia passado totalmente, deixando-a com a sensação de que poderia cair a qualquer momento. Provavelmente reagir deste jeito por ainda estar afetada pelo quase acidente. Não há outra explicação. Isso nunca me aconteceu. Engoliu em seco. E que olhos são aqueles? Um arrepio percorreu todo o seu corpo ao lembrar. É como se ele enxergasse muito além do que é permitido, do que é aceitável. Suspirou baixinho. Finalmente, passados uns 10 minutos, criou coragem e saiu do banheiro, tentando esquecer a sensação de formigamento, calor e tremedeira que sentiu naquele abraço, não levando em consideração a irmã, que fez algumas piadinhas sem graça sobre o episódio. Ninguém mais comentou sobre o ocorrido, procurando deixá-la à vontade, como se aquilo fosse possível. Durante o jantar, comiam e falavam o tempo todo, e Lúcia procurou demonstrar naturalidade, sorrindo e tentando participar dos assuntos abordados. Quando podia, abaixava a cabeça para o prato, tentando engolir alguma coisa, ou apenas fingia que comia, e em hipótese alguma se atrevia a olhar para aqueles olhos de novo. Pelo menos até o momento do brinde, quando todos se levantaram e ergueram as taças de champanhe a pedido da anfitriã. Feliz Natal, brindou Dona Alzira. Feliz Natal! Repetiram todos num coro. E foi naquela hora que Lúcia caiu na bobeira de desviar os olhos para dar de cara com ele, fitando-a com tamanho interesse, que por um momento se sentiu indo ao encontro de dois abismos. Foram os segundos mais longos que já existiram, deixando-a novamente com as faces ruborizadas. A taça que segurava começou a escorregar dos dedos, como se o peso estivesse muito além de sua capacidade física, deixando-a ainda mais desconcertada. Realmente, suas reações estranhas começavam a preocupá-la. Talvez estivesse com virose ou início de gripe ou qualquer outra coisa que justificasse aqueles distúrbios momentâneos. Deve ser o champanhe, só pode ser o champanhe, tentou se convencer. Como Henrique era o centro das atenções, Lúcia conseguiu desviar os olhos assim que Fábio o chamou para continuar o assunto. Ela tinha que reconhecer que ele se colocava muito bem.
e sabia falar sobre vários temas, demonstrando sempre muita inteligência e segurança. Ou talvez seja aquela voz exuberante, com um leve sotaque que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas, refletiu. É exatamente isso que está acontecendo. Todos parecem imanizados pela sua presença, como se ele tivesse alguma energia magnética que os atraísse. Sua mente não parava de buscar uma explicação razoável para o vendaval de sensações com o qual estava tendo que lidar naquela noite. Lúcia, mesmo permanecendo um pouco afastada, sentia aquele olhar escrutinador sobre ela a noite toda, deixando-a ainda mais insegura e atrapalhada. E depois da terceira vez que precisou se abaixar para pegar o guardanapo de pano, teve a sensação de que o ilustre convidado parecia se divertir com o estado nada normal dela agir. Foi um alívio quando sua mãe anunciou que a sobremesa e o café seriam servidos na varanda, para aproveitar a agradável noite de verão. Enquanto todos se dirigiam para fora, Lúcia aproveitou para levar as travessas do jantar até a cozinha, com o intuito de ficar um pouco sozinha. Eu me prontifiquei a vir buscar a calda de chocolate. Poderia dizer onde está? Disse uma voz profunda bem atrás dela. Lúcia, que estava virada para a pia enxaguando alguns pratos, se sobressaltou. Ao dar um passo para trás, acabou encostando o corpo no dele pela segunda vez naquela noite. Henrique, com total desembaraço, segurou os braços dela, virando-a de frente para ele. Um arrepio atravessou-a quando se entreolharam. Você poderia me ajudar? Perguntou ele suavemente. Ajudar? Respondeu quase gaguejando. Sentiu que sua lucidez e o pouco controle interno estavam se esvaindo. A encontrar a cauda, sussurrou com as feições sérias, mas com o olhar zombeteiro. A proximidade dele e o envolvente perfume, que mais parecia a brisa de uma floresta repleta de pinheiros, com um leve toque cítrico, deixaram-na fraca e trêmula. Como se o cheiro e a beleza não bastassem, ele também estava muito elegante, trajando calça preta e camisa cinza. Provavelmente estou com hipotensão por causa da bebida. Argumentou em silêncio, em busca de compreensão. Precisava acreditar que tudo estava normal e que o mundo não havia parado para ela descer. Você tem problema de pressão arterial? Perguntou Henrique em seguida. O que você disse? Murmurou Lúcia, não acreditando na coincidência de pensamentos. Você está pálida e trêmula e como bebeu além da conta? Quero saber se tem algum problema de saúde. Argumentou com toda a calma, mantendo a voz firme. Lúcia olhou bem para ele, não acreditando no que estava ouvindo. Um esboço de sorriso que mais pareceu uma advertência surgiu nos lábios dela. Está dizendo que eu bebi demais? Quem é você para me falar isso? Verbalizou indignada, procurando forças para enfrentá-lo. Fique sabendo que eu só tomei uma taça de champanhe. Fique você sabendo que para quem não está acostumado a beber, uma taça pode muito bem embriagar, disse convicto. Pois fique você sabendo que sou resistente a todas as bebidas alcoólicas. E se aquele vinho espumante realmente me fez mal, foi por ser de péssima qualidade, respondeu já um tanto exacerbada. Lúcia quis atingi-lo, já que havia sido ele que presenteara Dona Alzira com a garrafa de champanhe e com um lindíssimo vaso de orquídeas lilás.
Mas, ao invés de aceitar a provocação, ele deu uma risada descontraída. Apesar de furiosa, Lúcia não deixou de perceber uma leve e charmosa covinha no lado esquerdo do rosto dele, quando sorriu. Também não deixou de notar o brilho nos olhos magnéticos, e muito menos o sorriso largo e os dentes brancos perfeitos, que contrastavam com a pele levemente bronzeada. Por Deus, será que eu enlouqueci? Daqui a pouco vou começar a idolatrar até o dedo do pé dele. Para de olhar agora. A recriminação soou alta na mente dela. Eu deveria imaginar que, pessoalmente, além de bonita, você também era divertida. Disse com um sorriso envolvente. Mas fique tranquila quanto à origem da bebida. Esse divino néctar saiu diretamente do Nordeste, da França para a sua mesa. O tom provocador que usou não passou despercebido. Que ótimo! Agora, além de esquisita e descuidada, também sei fazer graça, pensou, fuzilando-o com os olhos e tentando achar algum argumento para contestar. Porém, ele foi mais rápido. E quando falou, o tom de voz já se encontrava mais suave. Bem, as pessoas estão esperando que eu leve a calda que sua mãe preparou, disse o mais próximo possível do rosto dela. Lúcia aguentou firme aquela proximidade. Respirou fundo e impetuosamente virou-se para pegar o recipiente que estava sobre a pia. Quando nada parecia ter lógica, a melhor tática era se manter na defensiva. Pronto, aqui está. E cuidado para não passar mal, já que fui eu que fiz. Ela praticamente jogou a tigela na direção dele. Obrigado pela sua preocupação. Tenho certeza de que vou apreciar muito, ainda mais sabendo que foi preparada por mãos tão delicadas, comentou Henrique, sorrindo e se voltando para a porta. Não suportando mais as pernas bambas, Lúcia se sentou um pouco para se acalmar e normalizar a respiração. Passados uns 15 minutos, a mãe entrou na cozinha avisando que os convidados haviam ido embora por causa do cansaço de Pedro, devido à falta de hábito de ficar acordado até tarde da noite. Amanhã o almoço será na chácara do Pedro, comentou a mãe toda feliz, enquanto guardava o que sobrara da ceia. O que disse? Perguntou Lúcia, achando que não tinha ouvido direito. Eu e seu irmão os convidamos para almoçarem com a gente, mas Pedro faz questão de nos receber em sua casa, para retribuir nossa hospitalidade. Sem forças para argumentar, Lúcia desejou-lhe boa noite e subiu para o quarto em silêncio.